Em 1976, um cardiologista japonês chegou a Okinawa convencido de que encontraria pacientes. Ele era jovem, recém-formado, e a ilha tinha a reputação de ter a população mais velha do Japão. Ele chegou com sua maleta, seus formulários e toda a lógica da medicina moderna. O que ele encontrou o deixou sem palavras. Os pacientes não estavam doentes. Não havia nada para anotar em seus prontuários. Homens e mulheres na faixa dos 80, 90, 100 anos, artérias limpas, glicose estável, sem medicamentos, sem declínio. Esses não eram casos excepcionais. Isso era apenas o normal. Seu nome era Makoto Suzuki. E em vez de voltar para o continente, ele decidiu ficar. Foram 40 anos estudando por que essas pessoas envelheciam de uma maneira completamente diferente do resto do mundo. O que ele descobriu não foi um gene, não foi o clima, não foi sorte. Foi o que eles comeram todos os dias durante toda a vida. Hoje quero mostrar a você exatamente o que Suzuki descobriu. Porque existem 3 práticas centrais na dieta de Okinawa que regulam os mesmos processos biológicos que controlamos com pílulas no Ocidente: inflamação crônica, estresse oxidativo e instabilidade da glicose no sangue. Os centenários de Okinawa não tinham blocos de receitas médicas. Eles tinham uma cozinha. E há uma coisa que Suzuki documentou em cada um dos centenários do estudo. Não um alimento, não um suplemento, nada que você possa comprar em uma farmácia, que os pesquisadores quase deixaram passar, porque parecia simples demais para ser a resposta. Chegarei a isso no final, mas só fará sentido depois que você entender os 2 primeiros. Vamos começar por onde a história começa. A maioria das pessoas, quando ouve falar da longevidade de Okinawa, presume uma de 3 coisas: genes, clima ou um estilo de vida simples, ou seja, que são pessoas rurais, que simplesmente nunca tiveram acesso à comida, que está matando lentamente o resto de nós. Essa última é a mais comum e está invertida. Quando os okinawanos imigraram para o Brasil e adotaram uma dieta ocidental, sua vantagem de longevidade desapareceu em 2 gerações. Quando o fast food chegou, após a ocupação militar dos IUA, a ilha que ocupava o 1º lugar no Japão, em expectativa de vida, caiu para o 26º lugar para os homens em 2002, em menos de uma geração. A vantagem de Okinawa não era o destino, era uma prática diária, o que significa que pode ser perdida e pode ser reconstruída. É aqui que a maioria das explicações para. Os okinawanos não comem apenas alimentos diferentes. Eles comem alimentos que regulam diretamente 3 processos biológicos que aceleram o envelhecimento após os 60 anos. Inflamação crônica, estresse oxidativo e instabilidade da glicose no sangue. A maioria das pessoas no Ocidente controla os 3 com pílulas. Os okinawanos os controlam com comida. A inflamação crônica é a principal causa de doenças cardíacas, diabetes tipo 2, declínio cognitivo e da maioria dos cânceres. A proteína C reativa, o marcador sanguíneo para inflamação sistêmica, é drasticamente menor nos idosos de Okinawa do que em populações ocidentais da mesma idade. Não por causa de um suplemento, mas por causa do que eles comem. O estresse oxidativo é a ferrugem celular, o dano acumulado pelos radicais livres, que se acelera a cada década após os 50 anos. Os centenários de Okinawa apresentam níveis mais altos das próprias enzimas antioxidantes do corpo do que adultos ocidentais, 30 anos mais jovens. E a instabilidade da glicose no sangue, o ciclo de picos e quedas que impulsiona a resistência à insulina, é um dos caminhos mais rápidos para o envelhecimento acelerado. Os okinawanos comem de uma forma que mantém a glicose plana e estável, não porque eles contam alguma coisa, mas por causa do que comem e de como comem. 3 pilares, 3 práticas. Vamos começar com a primeira. Há um homem chamado Seru Taguchi, que vive na vila de Ojimi, no norte de Okinawa. Ele tinha 105 anos quando um pesquisador o entrevistou pela última vez. Ele ainda fazia trabalhos agrícolas leves. Ele comia os mesmos alimentos que comia desde a infância. E quando os pesquisadores analisaram seus marcadores cardiovasculares, encontraram as artérias de um homem na faixa dos 60 anos. Seu alimento principal durante a maior parte de sua vida foi a batata doce roxa,
chamada de imo em Okinawa. Durante a maior parte do século XX, antes que o arroz se tornasse amplamente disponível, a imo representava cerca de 69% das calorias diárias na ilha, não como acompanhamento, mas como prato principal. E a variedade específica cultivada em Okinawa, a Deep Purple, roxa escura, não o tipo laranja, que a maioria dos ocidentais conhece, contém um composto chamado esporamina, que atua como um antioxidante natural, com atividade comparável à vitamina E. Eis o que isso significa depois dos 60 anos. A batata doce roxa tem um índice glicêmico de cerca de 44. O pão branco fica em 75. O arroz branco em 72. Toda vez que você come um carboidrato de alto índice glicêmico, você desencadeia um pico de açúcar no sangue. Esse pico desencadeia inflamação. Essa inflamação repetida milhares de vezes ao longo dos anos é como as doenças cardiovasculares e o declínio cognitivo se desenvolvem silenciosamente em segundo plano. A imo não faz isso. Ela o alimenta sem desencadear a cascata. Um estudo de 2021, publicado na revista Nutrients, descobriu que o consumo regular de extrato de batata doce roxa reduziu significativamente a proteína C reativa, o marcador de inflamação em adultos com mais de 50 anos. Não reduziu modestamente, reduziu significativamente. Pare um momento agora e pense no que você comeu no café da manhã de hoje. Torrada, cereal, granola, um bagel. Agora pense no que você comeu no café da manhã há 10 anos. Se for a mesma categoria de alimento, a resposta inflamatória tem ocorrido em seu corpo silenciosamente todas as manhãs durante uma década. Esse é o sinal de que esta primeira prática é muito relevante para você. Veja como isso funciona na prática. Passo 1. Substitua seu carboidrato matinal por uma batata doce média. Cozinhe ou asse na noite anterior se for mais fácil. Não frita, não cheia de manteiga, apenas cozida como é. Se você conseguir encontrar a variedade roxa de Okinawa em um mercado asiático, use-a. A laranja também serve. Ambas funcionam. Passo 2. Adicione uma colher de sopa de azeite de oliva ou coma, junto com algo que contenha gordura. Os antioxidantes lipossolúveis da batata doce precisam de gordura para serem absorvidos. Isso não é opcional. Sem isso, você obtém apenas uma fração do benefício. Passo 3. Coma de manhã, não à noite. A sensibilidade à glicose no sangue é mais alta de manhã e diminui ao longo do dia. A imo comida no café da manhã mantém a glicose estável por horas. O mesmo alimento comido tarde da noite faz muito menos efeito. Na primeira semana, não espere uma transformação. O que você provavelmente notará é uma curva de energia mais estável, menos daquela queda no meio da manhã que atinge cerca de 90 minutos após um café da manhã rico em carboidratos. Esse é o sinal, é o corpo respondendo. O erro mais comum, as pessoas adicionam a batata doce ao seu café da manhã atual, em vez de substituir o carboidrato de alto índice glicêmico. A troca é a prática, não a adição. Esta é a base. O único alimento que compunha a maior parte do que os centenários de Okinawa comeram durante toda a vida. Mas há um segundo alimento específico que faz com que este primeiro trabalhe em dobro, e é aquele que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Chegarei a ele em alguns minutos. Pense novamente na batata doce. O motivo pelo qual ela funciona é que mantém a glicose no sangue estável. Agora aqui está a parte que surpreendeu os pesquisadores. Em uma população que consumia uma dieta rica em carboidratos, batata doce, arroz, leguminosas todos os dias. Como eles mantinham níveis de glicose em jejum quase normais aos 80 e 90 anos. Como eles comiam tantos carboidratos sem os problemas de açúcar no sangue, que agora são uma epidemia em todos os países ocidentais. A resposta é um vegetal chamado goia, o melão de São Caetano, ou melão amargo, e é o alimento mais contra-intuitivo do sistema de Okinawa. Disseram a você que controlar o açúcar no sangue é uma questão de reduzir os carboidratos. Esse é o conselho padrão. Low Carb cetogênica. Redução de açúcar. Corte os carboidratos e o problema da glicose desaparece. Não é isso que Okinawa nos mostra. Os okinawanos comiam muitos carboidratos. Eles não os restringiam. Eles os regulavam com um alimento específico que contém compostos que se comportam no corpo de forma semelhante à insulina, sem a receita médica, sem os efeitos colaterais.
O goia contém pelo menos 3 compostos ativos, charantina, vicina e polipeptídeo P, que melhoram diretamente a captação de glicose nas células. Um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology comparou o extrato de melão de São Caetano à metformina, um dos medicamentos para diabetes mais prescritos no mundo em adultos com diabetes tipo 2. O melão de São Caetano produziu reduções comparáveis na HbA1c, o principal marcador de açúcar no sangue a longo prazo, comparável a um medicamento farmacêutico com um vegetal. Esta é a parte contraintuitiva. Os centenários de Okinawa não controlavam sua saúde metabólica comendo menos. Eles a controlavam comendo algo específico todos os dias. Agora aqui está a armadilha moderna, e é a que pega quase todo mundo. Quando as pessoas ouvem falar dos benefícios do melão de São Caetano para o açúcar no sangue, o impulso imediato é comprar uma cápsula, extraí-lo, colocá-lo em uma pílula, tomá-lo de manhã com os outros suplementos. A indústria de suplementos entendeu isso imediatamente e agora existem centenas de produtos em cápsulas de melão de São Caetano no mercado. Mas isso é importante. Os centenários de Okinawa não tomavam extrato de melão de São Caetano. Eles comiam o melão de São Caetano como alimento em um refogado chamado goia champuru, cozido com tofu-ovo e carne de porco, comido como uma refeição. A matriz alimentar a fibra, o teor de água, a forma como era mastigado e digerido, junto com outros alimentos integrais, muda a forma como esses compostos interagem com o intestino. O extrato remove tudo isso. Por volta do minuto 17, vou explicar o mecanismo específico de por que a versão em suplemento disso e de outros semelhantes, na verdade, perde totalmente o sentido. Essa é a armadilha em que a maioria das pessoas já está sem saber. Aqui está o protocolo honesto. Passo 1. Encontre um melão de São Caetano em um mercado asiático. Corte-o ao meio. Retire as sementes, corte em fatias finas, salgue por 10 minutos e enxague. Isso tira o pior do amargor. Em seguida, refogue-o com tofu firme, um ovo batido e um pouco de molho de soja. Este é o goia champuru original. Leva 15 minutos. Passo 2. Procure consumir de 2 a 3 porções por semana, não todos os dias. A pesquisa sobre o consumo em Okinawa mostra uma ingestão regular, mas não diária de goia na maioria das famílias. Passo 3. Combine-o com a batata doce do nível 1. A combinação de carboidrato de liberação lenta com um regulador natural de glicose é exatamente o que a dieta de Okinawa oferecia na mesma refeição todos os dias. Eles não chamavam isso de protocolo, chamavam de almoço. Agora faça uma pausa por um segundo. Pense na última refeição que o deixou com fome 2 horas depois. Aquele pico de fome, aquele desejo que bate no meio da tarde, é o açúcar no sangue, caindo após um pico. Você já sentiu isso milhares de vezes. E se isso simplesmente parasse? É isso que a prática consistente dos níveis 1 e 2 proporciona. Não na primeira semana. Na terceira ou quarta semana, com 2 a 3 refeições de goia champuru por semana. Junto com a batata doce matinal, a curva de glicose no sangue começa a se achatar. A queda da tarde fica menor. A energia se torna mais consistente. Estas não são alegações dramáticas. São os sinais modestos e honestos que o corpo envia quando a regulação da glicose melhora. Se você está achando isso útil, inscreva-se em nosso canal. Toda semana, nos aprofundamos em uma zona de longevidade, uma prática, um sistema sempre com a ciência, sempre com um protocolo que você pode realmente usar. Agora estamos em 2 dos 3 pilares. O terceiro é o que eu estava guardando. Nos primeiros anos do estudo dos centenários de Okinawa, os pesquisadores se concentraram no que podiam medir facilmente: pressão arterial, colesterol, composição da dieta. Tudo isso contava uma história clara. Mas um pesquisador notou algo que não aparecia nas medições padrão. Quando ele visitou as casas dos centenários, aqueles que comiam a dieta tradicional há mais tempo, ele encontrou algo específico na relação deles com a comida, que não tinha nada a ver com o que eles comiam, tinha a ver com quando eles paravam. Hara Hachi Bu. É uma frase dos ensinamentos confucionistas de cerca de 2.500 anos atrás, que se traduz aproximadamente como comer até estar 80% satisfeito. Pare antes de estar saciado. Abaixe seus talheres, espere. Todos os centenários do estudo dos centenários de Okinawa praticavam alguma versão disso.
cada um deles. Os pesquisadores documentaram isso consistentemente em milhares de participantes ao longo de 4 décadas. Agora eis porque os pesquisadores quase deixaram passar. Eles estavam procurando por algo exótico, um alimento raro, uma variante genética. O Hara-Hati-Bu é tão simples que foi inicialmente tratado como uma nota cultural de fundo, em vez de um mecanismo primário. Foi somente quando os dados calóricos foram analisados que seu significado ficou claro. Os idosos de Okinawa consumiam em média 10 a 15% menos calorias do que seu gasto energético, sem contar nada, sem restringir nada, sem um plano de dieta. Apenas parando antes de ficarem cheios, esse déficit calórico mantido ao longo de décadas parece desencadear um conjunto de respostas celulares que retardam diretamente o envelhecimento biológico. O mecanismo envolve um gene da longevidade chamado FOXO3. Quando o corpo está em um leve déficit calórico, a expressão do FOXO3 aumenta. O FOXO3 reduz a inflamação em nível celular, melhora a capacidade do corpo de detectar e reparar células com mau funcionamento e tem sido diretamente associado a telômeros mais longos, as capas protetoras do DNA, que encurtam com a idade. A equipe de pesquisa de Wilcox, que colaborou no estudo dos centenários de Okinawa, publicou descobertas no Proceedings of the National Academy of Sciences em 2008, mostrando que a variante do gene FOXO3 é significativamente mais comum em centenários de Okinawa do que em populações de comparação. Mas aqui está a parte crítica. O FOXO3 não é apenas um gene que você tem ou não tem. Ele é ativado pela dieta, especificamente é ativado pelos alimentos deste sistema, cúrcuma, vegetais marinhos, tofu, e pela moderação calórica pelo Hara-Hati-Bu. Este é o mecanismo que fecha o ciclo 2. A versão moderna da abordagem de Okinawa que sai pela culatra não é um único alimento, é toda a estrutura. Nós suplementamos em vez de comer alimentos integrais. Comemos em excesso os alimentos certos, em vez de praticar a moderação. Tomamos cápsulas de curcumina, em vez de cozinhar com cúrcuma, junto com gordura e pimenta do reino, o que aumenta sua biodisponibilidade em até 2000%, de acordo com um estudo de 1998 na Planta Médica. A versão em cápsula fornece o composto isoladamente. A versão em alimento o fornece em contexto com cofatores, com a matriz alimentar com mecanismos de absorção que evoluíram ao longo de milhares de anos de culinária. Os americanos, com mais de 55 anos, gastam mais de 40 bilhões de dólares por ano em suplementos alimentares. E estudo após estudo mostra que para os mais populares cápsulas de ômega 3 pílulas de vitamina D curcumina isolada, a evidência de benefício significativo é, na melhor das hipóteses, inconsistente. Não porque os compostos não funcionem, mas porque o mecanismo de entrega retira tudo o que os faz funcionar nos alimentos. Os centenários de Okinawa tinham uma farmácia em sua horta, não um armário cheio de cápsulas. Uma horta cheia de goia, batata doce, cúrcuma e babosa a 15 passos da porta dos fundos. Agora veja como o sistema completo funciona em conjunto. Nível 1, todas as manhãs, uma batata doce média com uma fonte de gordura. Esta é a sua âncora de glicose. Ela define o tom metabólico para o dia. Nível 2, 2 a 3 vezes por semana, goia champuru, o refogado de melão de São Caetano com tofu e ovo. Este é o seu regulador de glicose. Ele lida com o que a IMO não consegue fazer sozinha. Nível 3, em todas as refeições, Hara-Hati-Bu. Pare nos 80%, não 70%, não 110-80%. Isso exige prática. O sinal do seu intestino para o seu cérebro de que você está cheio leva aproximadamente 20 minutos. Portanto, a instrução prática é simples. Coma até não estar mais com fome. Então pare antes de achar que terminou. Abaixe o garfo. Espere 5 minutos. Se você ainda estiver com fome, após 5 minutos, coma mais. É quase certo que você não estará. E para trazer os últimos alimentos que ativam o FOXO3, adicione cúrcuma à sua culinária diariamente. Uma colher de chá em ovos, sopa, arroz, vegetais assados, sempre com pimenta do reino e uma fonte de gordura.
e adicione uma colher de sopa de alga wakame desidratada a um caldo de miso 2 vezes por semana. Esta é a versão mais simples da prática de vegetais marinhos e fornece o perfil mineral iodo-magnésio, carotenoides marinhos que a dieta de Okinawa oferece, de maneiras que uma dieta ocidental padrão nunca faz. Tempo total diário, menos de 10 minutos. Não é uma reformulação do estilo de vida, é uma direção. Agora o cronograma honesto. Em 3 a 5 dias da troca pela batata doce matinal, a maioria das pessoas nota uma mudança em sua curva de energia. A queda no meio da manhã fica menor. Nada dramático, apenas um sinal pequeno e real. Após 7 dias de prática consistente, os padrões de apetite começam a mudar. É o Hara Hachi Bu funcionando. Você começará a notar a diferença entre satisfeito e cheio, que não são a mesma coisa, e que a maioria dos adultos não distingue há anos. Após 30 dias com a prática completa dos níveis 1, 2 e 3 em andamento, os marcadores inflamatórios, incluindo a rigidez articular e a névoa mental que muitas pessoas com mais de 60 anos aceitam como normais, normalmente começam a diminuir, não a desaparecer, mas a diminuir de forma constante. Após 90 dias, o padrão está estabelecido. Os hábitos não exigem mais esforço. E o que parecia disciplina, na primeira semana, é apenas a forma como você come. O único ingrediente que mencionei no início, aquele que nenhuma dieta ocidental jamais incluiu, é o próprio Hara Hachi Bu, não um alimento, mas uma relação com o ato de comer. A prática de parar antes de estar cheio não é uma estratégia de dieta, é uma ativação diária da maquinaria celular que retarda a velocidade com que você envelhece. Todos os centenários do estudo faziam isso. Nenhum deles tinha um nome para isso como uma prática de saúde. Era apenas a forma como se comia. Os pesquisadores quase deixaram passar, porque parecia simples demais para ser a resposta. E é a resposta. Foi aqui que começamos. Uma mulher de 104 anos em um jardim ao amanhecer, abaixando-se, levantando-se novamente, sem pílulas, sem rigidez, sem prontuário médico. Olhamos para essa imagem e a maioria de nós sente duas coisas ao mesmo tempo, a admiração e distância, como se fosse algo que aconteceu com outra pessoa. Mas o estudo dos centenários de Okinawa passou 40 anos provando que não era o destino. As pessoas que se mudaram e mudaram sua dieta perderam a vantagem. As práticas tradicionais mantidas ao longo de uma vida inteira produziram a biologia, não os genes, as práticas. No Ocidente, contamos calorias, restringimos carboidratos, suplementamos com o composto extraído, porque é mais fácil do que cozinhar com o alimento integral. Comemos até ficarmos cheios, porque nunca nos ensinaram que cheio e satisfeito são coisas diferentes. E estamos envelhecendo mais rápido do que deveríamos como resultado. Os okinawanos não contam nada. Eles comem uma batata doce roxa de manhã. Eles cozinham melão de São Caetano com tofu 2 vezes por semana. Eles param de comer aos 80%. Eles cultivam cúrcuma no jardim e a adicionam a tudo. Eles fazem isso há 100 anos. E eles vivem uma década a mais do que nós, com melhor saúde, com mentes mais claras, com corpos que ainda funcionam. A ação para hoje é esta. Amanhã de manhã, substitua o carboidrato do seu café da manhã por uma batata doce cozida. É isso. Uma troca, uma manhã. Veja como você se sente às 10 horas. É aí que começa. Se você quiser continuar, inscreva-se em nosso canal. Toda semana, nos aprofundamos em uma zona, uma prática, um sistema completo. Sempre com a pesquisa real, sempre com algo que você pode começar esta semana. Uma pergunta antes de você ir, deixe nos comentários. Qual das 3 práticas que abordamos hoje você vai tentar primeiro? A batata doce, o Goya Champuru ou o Hara Hachi Bu? Eu leio todos os comentários e quero saber por onde você está começando. A mulher no jardim já sabe a resposta. Agora você também sabe. Se esta história muda a maneira como você olha para a comida no seu prato e para a saúde do seu futuro, por favor inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história e a ciência da longevidade que esteve escondida bem diante dos nossos olhos. Vamos plantar as sementes para uma vida mais longa e saudável juntos.
O próximo tesouro de sabedoria será revelado em breve.